Paz, Senhor Jesus, minhas irmãs, glória a Deus. Começando mais uma semana gloriosa na parte do nosso Deus. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a mãe de Jabes, que se encontra aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e o 10. A palavra do Senhor, ela diz assim: E Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porque dei à luz com dores. E Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: Se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflinjas. E Deus concebeu tudo aquilo que ele solicitou. Glória a Deus, aleluia. Nós já podemos ver aqui, não conseguimos, falar sobre a mãe de Jabes sem falar sobre Jabes, uma passagem com apenas 2 versículos, mas que pode trazer um ensinamento para nossas vidas. Essa mulher aqui, minhas irmãs, da passagem de 1 Crônicas 4, ela deu o nome do seu filho de gerado com dores. Por quê? Porque o nascimento daquele menino foi um nascimento doloroso. Ela passou ali por alguns períodos ali, algumas horas de muita dor, O sofrimento ali pela qual ela passou ali no momento do nascimento do seu filho, ela pôde ali testemunhar que Deus, concedeu o pedido do seu coração. Quando nós passamos, aqui nós já podemos ver, que quando nós passamos por uma provação muito dolorosa, nós só conseguimos enxergar o sofrimento, a dor, a angústia. Nós podemos ser aqui tentados a nos voltar contra Deus, a nos amargurarmos com a vida por aquilo que a gente está passando nesse momento. Mas Deus, ele vê o nosso futuro. Deus, ele sabia que aquele menino, ele ia ser o mais honrado, o mais honroso dos seus irmãos. E somente Deus, ele conhece o meu e o seu propósito. Às vezes há um propósito nessa dor, nesse sofrimento que você está passando. As nossas piores lutas, algumas das vezes, elas acabam sendo as nossas maiores bênçãos, que foi na vida dessa mulher. A sua pior dor ali daquele momento de sofrimento foi também a sua maior bênção, poder segurar o seu filho, um filho varão em seus braços, E se nós pudermos confiar na liderança de Deus, pudermos confiar no que Deus ele tem preparado para nós, a nossa memória de sofrimento ali daquele momento, ela vai ser substituída por uma profunda alegria em nossas vidas. Assim como foi na vida de Jabes, na vida da mãe de Jabes. Aquele momento de dor, de angústia, foi um momento de profunda alegria que ela teve depois. Porque a palavra do Senhor diz que Jabes, ele foi o mais honrado, o mais honroso no meio dos seus irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E Jabes, ele sabia que ele carregava um nome difícil. As pessoas ali, quando chamavam ele, sabiam da sua história, sabiam que a sua mãe sofreu para colocar ele ao mundo. Só que Jabes, ele não se conformou em ter um nome de derrota, de tristeza, não. Ele orou ao Senhor, ele teve uma oração simples, mas sincera a Deus. E ele buscou a face do Todo-Poderoso. E Deus fez com que ele fosse o homem mais honrado, mais honroso entre os seus irmãos. Por quê? Porque ele era temente a Deus. Ele foi temente ao Senhor. E ele mudou o quadro da história dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele pede bênçãos ao Senhor, ele pede prosperidade, ele pede ali terras para Deus. E Deus, ele concede ali aquilo que ele pediu com sinceridade em seu coração. E ele muda a história que ele carregava através daquele nome, E aqui nós podemos analisar, minhas irmãs, apenas nesses 2 versículos, a mãe de Jabes ali, nós podemos ter também ali como a nossa história.
que às vezes está sobre nossas vidas, está sobre a nossa geração uma maldição, a qual nós não podemos escapar, né? Só que o nosso Deus, ele é justo, o mesmo Deus ali que pune, ele também é um Deus misericordioso e que transforma as maldições em bênção. Glória a Deus. Então, se nós entregarmos na mão do Senhor, nós somos bem cuidados por Ele, independente do que aconteça. Jabes, ele tinha um nome ali que ele carregava um nome difícil, um nome de dores, mas ele entregou a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. E ele, com uma oração simples, porém sincera, Deus mudou todo o quadro de vida da vida daquele rapaz. E ele foi um homem bem-sucedido. Louvado é o nome do Senhor. Então tenha isso em sua mente, que às vezes esse sofrimento que nós estamos passando agora, nesse momento, em breve eu creio que será substituído por uma grande e profunda alegria em nossas vidas. Assim como foi na vida da mãe de Jabes. Ela passou por um momento difícil, de sofrimento, de dor, mas quando ela viu o seu filho, ela pôde segurar o seu filho em seu colo. Toda aquela dor, todo aquele sofrimento se transformou em alegria. Por quê? Porque eu acredito que ela pôde ver que o seu filho ele cresceu e ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Apesar de todo o sofrimento que ela teve na hora do parto, o seu filho foi um homem próspero e honrado e temente a Deus. Amém, minhas irmãs? O que eu quero frisar sobre a mãe de Jabes, né? É que mesmo no momento difícil de dor, Deus ele ainda tem uma promessa para a sua vida, para que venha esse quadro ser mudado. Amém? Fiquem com essa palavra, guarde ela no coração de vocês e que Deus vos abençoe.